estudo debaixo da árvore. Eu quero agradecer a Deus por você que está acompanhando este vídeo. Colabore, curta, comente, compartilhe. Uma forma de abençoar a obra de Deus aqui no sertão alagoano. Ministério Vivendo Chamado o Sertão também tem águas. Deus abençoe. Na parte superior do vídeo vai ter um número de contato, que é conta da igreja. O CNPJ também é conta da igreja. E um QR Code. O telefone 82-994-22-668. E o CNPJ 58009736 conta 00. Deus abençoe. Vamos acompanhar. Ele tem o maior cuidado para que assinasse mão dele devidamente, né? Porque devidamente como assim? Com razão. Porque a palavra de Deus diz que quando falam de nós mentira, nós devemos ficar felizes, porque estamos agradando a Deus. Agora, quando falam, diz assim, rapaz, aquela irmã Tânia mente, viu? E eu sou uma mentirosa, eles não estão falando mal, estão simplesmente falando a verdade. Né? Isso, se eu sou uma mentirosa e vocês dizem que eu sou uma mentirosa, dizem para o povo aí, não, a irmã Tânia mente, viu? Nunca vi mentir tanto. Vocês só estão frisando, demonstrando um defeito que eu tenho, um pecado que eu tenho. Então, vocês não estão cometendo erro. Agora, se vocês disserem... A gente não vai falar do vídeo, né? Não. Aí não vai falar. Aí se alguém disser assim, ô irmã, a senhora conhece o irmão Adão? Conheço. O irmão Adão é um bom pagador? Eu vou dizer, irmão, até aqui, que eu saiba, é. Agora, se o senhor for um mau pagador, se o senhor já me comprou e não pagou, aí eu vou dizer o quê? Eu vou estar falando mal do senhor? Se o senhor disser assim, irmão, olha, passa longe, viu? Porque ali não paga ninguém. Eu vou estar falando mal? Eu estou falando a verdade. Tá o que eu digo a vocês? Quando eu só falo a verdade, só digo Então assim, então Paulo, ele tinha muito cuidado com isso, de fazer as coisas tudo certas para não dar razão a ninguém, para falar do caráter dele, da pessoa dele. E se falassem, que falassem sendo mentira e não verdade, né? Então ele diz que nós aprendemos também uma coisa muito importante, gente. O que foi que nós aprendemos com relação à tristeza? Vocês não lembram, não? Alegria. Com relação à tristeza... A tristeza do mundo é morte, não é isso? Exatamente! Ah, Jesus, salvou! Não, eu só sei dessa. Só sabe ainda bem que você só sabe dessa e nós não sabemos nada. Nem toda tristeza... A do mundo é morte. Nem toda tristeza é ruim. Não foi isso que nós aprendemos? Porque a tristeza, segundo Deus, ela gera vida, ela gera arrependimento, e o arrependimento gera vida. Mas a tristeza do mundo, ela gera morte. Então nem toda tristeza, irmãos, vem para nos matar, para nos deixar para baixo. Tem tristeza que Deus permite, que é para nos alertar, que é para nos chamar a atenção, que é para nos dizer assim, olha, você está errando nisso. Então assim, nós ficamos tristes e nos arrependemos e pedimos perdão a Deus para a vida eterna. O que foi que aconteceu com Coríntios? Coríntios recebeu uma carta de Paulo que os deixou muito tristes, porque Paulo desceu do cacete. Por quê? Porque eles estavam em pecado. E Paulo disse assim, olha, vocês têm que tirar esse homem que está cometendo esse pecado do meio de vocês. E eles ficaram tristes, porque Paulo realmente pegou pesado. Mas pegou pesado para o bem deles. Então assim, quando eles leram aquela carta, eles ficaram muito tristes. Mas depois eles pararam, analisaram, espera aí, Paulo tem razão, nós estamos errados. Então assim, aquela tristeza fizeram ele refletir no erro deles, tomaram a decisão correta, né, que é botar aquele que estava em pecado para fora da congregação, e se alegraram. E depois, nesse capítulo aqui, a gente vê que eles amavam tanto a Paulo, né, que eles demonstraram isso através de quê? O amor que eles tinham por Paulo, ele demonstrou através de... Como foi que ele demonstrou? De Tito, né? Eles receberam Oi, irmão, deu a segunda já. A segunda já. Eles receberam Tito na igreja com tanta honra, com tanto amor, com tanto cuidado. Quer dizer, cuidaram de Tito, assim, por amor a quem? A Paulo, que tinha enviado o Tito. Então eles estavam dizendo o quê? Olha, Paulo, eu amo tanto a ti, eu amo tanto a você, que eu vou cuidar bem de Tito por sua causa. Então, assim, nós aprendemos que a tristeza, segundo Deus, nos traz vida. E a tristeza, segundo o mundo, traz morte. Nós aprendemos também que nem sempre, aliás, que sempre que nós recebemos uma correção de Deus, sempre que nós recebemos uma correção de Deus, é para o nosso bem. E também, quando nós recebemos uma correção do pastor, é para o nosso bem. A princípio, a gente não gosta. Quem é que gosta de levar
levar um puxão de orelha, Fernanda, ninguém gosta, né? Mas aquele puxão de orelha que às vezes o pastor pode dar em mim, em você, é porque ele nos ama e não quer que a gente vá pro inferno. Então assim, logo de início, isso é todo mundo. Isso é a natureza humana. Quando a gente era corrigido pelos nossos pais, quem era que gostava? Ninguém gosta. Ninguém gosta, né? Mas a gente aprendeu, o nosso caráter foi forjado porque nós tínhamos a educação que nem sempre nós gostávamos. Éramos corrigidos. Naquela época a gente apanhava, né? Hoje não, hoje os filhos é que batem nos pais, né? Mas deixar quieto. Mas naquela época a gente apanhava e bastava um olhar do nosso pai, a gente já sabia o que significava, né? Então assim, hoje não, hoje ninguém pode corrigir ninguém. Hoje ninguém pode dizer nada com ninguém. As crianças têm os mais velhos, respeitam, né? É aquela coisa toda. Mas a correção, irmãs, tanto de Deus, o Senhor disse, eu não sei se é em Provérbios, mas ele disse que corrige aquele que ama. É em Provérbios, é, pastor? Não. É não, né? Eu sei os versículos, mas eu não sei onde fica. Isso é um defeito que eu tenho. Ele corrige aquele que ama. Então, se eu estou cometendo pecado e não tenho nenhuma advertência do Senhor, isso significa que o Senhor já me deixou de lado. Ele não está nem aí. Então, assim, isso é muito ruim, irmãos. Quando nós erramos, que nós sentimos uma grande tristeza, uma grande amargura, e nos arrependemos, é porque aquela tristeza foi gerada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos faz ver o que nós estamos praticando, o erro, o pecado que nós estamos praticando, e nos traz para perto dele através do arrependimento. Então nós aprendemos tudo isso no capítulo 7. Né? Vimos que Paulo ficou muito alegre porque os irmãos fizeram as pazes com ele. Hoje nós vamos continuar o capítulo 7. Nós aprendemos também que aqueles irmãos eram muito generosos, né? E vamos continuar aprendendo isso. Que capítulo 8, versículo 1 diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Isso Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios, mas ele estava na Macedônia. Então ele fala, né? Ele vai comentar aqui sobre a igreja da Macedônia para os coríntios. Aí nós vemos aqui, ó. Ao ler esse texto esse capítulo 8, né, nós vemos um ensinamento que muitas vezes tem a sensibilidade, como Paulo, né, tem a sensibilidade de ensinar sobre generosidade. A gente vai ver aqui o que é generosidade, como praticar, e que generosidade é um dever do cristão, do salvo. Ele é um dever. Ele não impõe regras. Paulo ensinando aqui, ele não impõe regras, mas aponta para o exemplo. Qual é o maior exemplo de generosidade que vocês têm, que nós temos? Vocês podem me dizer? Qual é o maior exemplo de generosidade que nós temos? Deus enviou Jesus. O amor. Amém. Você fica aqui. Não. É para vocês aqui. Gente, o maior exemplo de generosidade é Jesus. Jesus, ele se doou. Ninguém obrigou ele dar. Ele morreu na cruz. Ninguém obrigou, irmãos. Jesus não foi obrigado por ninguém. Ele se doou. Ele quis morrer em nosso lugar. Não, pai, Deus, seu pai. Sim, mas ele não foi obrigado pelo pai, não. Ele não foi obrigado pelo pai. O pai não, o pai disse que você vai morrer. Não, não. O pai nunca disse isso, irmão. O pai nunca disse isso. Ele veio porque ele quis. O pai não obrigou. O pai ia matar todos nós. Entendeu? Naquele tempo ele não matava eu não, porque eu não ia viver no mundo não. Ah, tá certo. E hoje o pai ia matar toda a humanidade. Ô irmão Adão. O Deus Todo-Poderoso, ele não ia matar naquele tempo, não. Ele ia matar no tempo do fim. O Senhor já tinha nascido, já tinha morrido, e no futuro é que o Senhor vai... Eu vou ver. Isso. O Senhor é a morte eterna. Aí todos nós íamos para o inferno. Mas por causa da generosidade de Jesus, gente, Jesus não morreu porque Deus obrigou ele a morrer, não. Ele morreu porque ele quis. O Pai, o Pai não. Essa humanidade pecaminosa, nós, pecadores, já estávamos condenados. Desde que Adão pecou, já estávamos condenados. Aí o que aconteceu? O Senhor ia só derramar sua ira no dia certo sobre essa humanidade. Todo mundo ia pegar descendo. O elevador ia pegar descendo. Mas
generosidade, o amor de Jesus por essa humanidade que não merece foi tão grande que ele disse: não, Pai, eu vou lá e o Senhor derrama sua ira sobre mim. Eu vou tomar o pecado de todos eles, dos que já morreram, dos que ainda vão nascer e dos de hoje. Eu vou pegar esse pecado todo, vou colocar sobre mim e o Senhor derrama sua ira sobre mim. Quem matou Jesus foi Deus, foi o próprio Pai. Mas por que Deus matou o Filho? Porque ele tinha que punir o pecado. E o pecado estava sobre o Filho, para que ele não derramasse a sua ira sobre nós. O Filho se colocou no nosso lugar. Então, assim, o maior exemplo de generosidade é Jesus. Não existe um exemplo maior de generosidade do que esse. Irmãos, talvez você se colocasse no lugar do seu filho. Se ele cometesse um crime, talvez você se colocasse no lugar dele. Ó, seu filho vai morrer. Aí talvez o irmão Adão dissesse: não, eu já estou velho, ele tem a vida toda pela frente. Ele que morra porque eu crime, né? Eu tô velho. Eu tô dando exemplo, irmão, do coração. Então o senhor poderia se colocar. Mas, se fosse um filho perverso, o seu filho cometeu um erro. É um filho bom, mas cometeu um erro. E por esse erro ia ser condenado à morte. O senhor vai lá e se coloca no lugar dele. Mas se fosse um filho perverso, um filho mau, um filho ímpio, que sentisse prazer no pecado, é difícil um pai se colocar para morrer no lugar do filho dele. Eu já cansei de dizer quando eu converso com ele. Não faça nada errado não, porque se fizer isso pra cadeia, você morre lá. Só sai de lá quando Então assim, agora imagine, Jesus se colocou no lugar, ele se coloca todos os dias no meu e no seu lugar. Naquele estuprador maligno, ele se coloca no lugar daquele estuprador. Se ele se arrepender. Então se ele se arrepender, ele vai. Aí a gente quer se achar melhor do que eles, né? Porque mas, irmãos, se você parar para pensar, será que nós somos melhores mesmo do que aquele ímpio que tem prazer na maldade e que faz aquelas maldades todas? Aí eu vou dizer para vocês porque eu estou dizendo isso. Quando nós intencionalmente mentimos, nós não estamos sendo tão maus quanto aquele que pratica aquele tipo de maldade? Você mente, você não mata ninguém. Esse cara que mata. Mata não, irmão. Mata não. Quando o senhor mente para encobrir alguma coisa. Quando eu minto é porque eu não quero que a verdade seja vista. O cara mente umas coisas tão fáceis. Então assim... Tem pessoas que chegam aqui e me prestam dinheiro. Eu digo que eu não. Eu estou mentindo, porque esse meu bolso tem. Sim, mas o senhor não está mentindo, porque o dinheiro que o senhor tem no seu bolso não tem nada, o senhor está sobrando. Fala pra ele. Então pronto, então não é mentira. Agora sim, o senhor poderia dizer o quê? Eu não tenho dinheiro para emprestar. Eu não tenho dinheiro para dar. Isso não é mentira. E eu digo mais, meu irmão, quando eu dou dinheiro a uma pessoa que é para fazer o que ela não deve fazer, eu não estou sendo generoso. Eu estou sendo conivente com o erro daquela pessoa. Então, generosidade é outra coisa. Então, nosso maior exemplo de generosidade é Cristo. Ele mostra como o ato de contribuir revela o coração de cada um dos irmãos. Como o ato de nós contribuirmos, irmãos, de nós sermos generosos, de nós ajudarmos, de nós fazermos o bem, revela como é que está o nosso coração. Se está em Cristo ou não. Olha só, aqui diz assim o 2, né? Os irmãos dali, isso é Paulo. Fazer que essa outra agora tá ruim aqui. Não brinca, a pessoa nem tá. Saiu tão pequenininho. Saiu pequeno, foi? Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Eles estão falando dos irmãos da Macedônia, Paulo está falando. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com generosidade. Irmãos, aqueles irmãos da Macedônia, eles eram muito, mas muito pobres mesmo. Os irmãos de Coríntios, não. A cidade de Coríntios era uma cidade próspera. Era uma cidade marítima e era muito próspera. E aqueles irmãos de Coríntios, eles eram abastados. Eles tinham dinheiro. Os irmãos da Macedônia, não. Só que Paulo aqui está elogiando justamente os irmãos da Macedônia porque, apesar deles serem muito, muito, muito pobres, eles deram com generosidade. Tem um ditado no mundo que diz assim, quer dizer, eu não sei de onde é esse ditado, mas eu já ouvi, que não existe ninguém tão pobre que não possa dar nada, e não existe ninguém tão rico que não possa receber algo. Então assim, não existe pobre que não possa dar alguma coisa. Vocês acreditam nisso? Você passa ali em Maceió, ali na Fernandes Lima, de madrugada você vai ver um monte de gente assim nas lojas que estão fechadas dormindo,
outros fazem eu não sei ainda, não sei, eu acho que mais não está mais nem podendo fazer aquilo, porque reformaram. Você vê aquelas pessoas, o que é que aquele povo tem? Aquele povo não tem um teto para dormir, às vezes não tem nenhum lençol para se cobrir, mas naquela situação eles ainda têm algo para dar. Tem tantos ali, irmão, tem tantos ali. Melhor o caso, eles venderam um monte de ali. Irmão, o ser humano é desse jeito, né? Mas eu estou falando agora no outro sentido, de que a pessoa é tão pobre. Mas, irmãos, é impressionante. Eu já vi isso, de aquela pessoa que é pobre, ela recebe uma marmita para comer. Se você chegar perto dela, sem nada para comer, ela desiste. Então, assim, isso é ser generoso. Então não existe ninguém que não possa ser generoso. Mesmo que você seja pobre. Eu ia sair um bocado ali, senão eu vou fazer casa para papai. Então, eu acho que nunca casa para agora de esquentar o carro de pegar, trocar tudo a casa por droga. Eu próprio mesmo mas isso a gente vê todos os dias, né, irmão? Com isso. Em todo lugar. As pessoas trocam tudo por droga, por bebida. Então, assim, mas a alegria deles era tanta. Olha só, que alegria de poder contribuir com alguém. Né? Paulo fez isso justamente para incentivar os coríntios a participar dessa oferta. Ele cita o exemplo da igreja de Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, que faz parte da província ali dos macedônios, da Ásia ali, faz parte dessas províncias. Então, assim, todas aquelas igrejas eram pobres, mas eles tinham prazer, alegria. Eles disseram, não, Paulo, não tire, deixa a gente contribuir, a gente quer contribuir. Afirmo a vocês que, o 3, eles fizeram tudo o que podiam, e mais ainda, e com toda a boa vontade. Pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. Ou seja, era como se Paulo dissesse assim, gente, vocês são carentes. Como é que vocês vão ofertar? Não, Paulo, nós queremos, Paulo. Nós sentimos alegria, nós vamos dar com alegria, com prazer. Enquanto muitas vezes nós ficamos nos prendendo para contribuir com a obra do Senhor, né? Olha só, essa generosidade era tão grande, né? Apesar da pobreza daquele povo e perseguição, que eles também estavam sofrendo perseguição. Mas a generosidade era demonstrada por eles, foi além do esperado. Em contraste, os coríntios, mesmo vivendo em uma cidade próspera, haviam perdido o entusiasmo de contribuir. Porque, como eu falei, né, Coríntios era uma cidade próspera. E essa oferta estava sendo arrecadada para os irmãos de Jerusalém, da Judéia, que estavam passando por uma grande fome e uma grande perseguição. O 5. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos, ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Quer dizer, a maior generosidade, o maior exemplo que a gente tem de demonstrar o quanto nós gostamos, amamos e desejamos o Senhor é nos doarmos para Ele. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Então Paulo pediu a Tito, né, para ir lá ajudar aquele pessoal a recolher essa oferta de amor. Irmãos, o Evangelho, ele transforma o coração e gera generosidade prática. Não é eu só falar. Quantas pessoas falam daquilo que não fazem? E quando elas veem os outros fazendo, né, ainda falam porque fazem. Então, assim, o Evangelho, ele nos muda com desejarmos ser generosos, não para aparecer. O coração transformado, ele demonstra generosidade, não para aparecer. Não para que os outros achem que eu sou generosa. Veja que eu sou generosa, como os hipócritas faziam, que Jesus condenou. Que eles faziam para ser visto e ser aplaudido. Olha, fulano é muito bom, viu? Tu já disse. Então, assim, tem coisas, irmãos, que que pessoas já fizeram, que elas nem lembram o que fizeram. Mas quem recebeu, lembra. Então, assim, quando a gente faz com amor, sem esperar nada em troca, a gente esquece, a gente nem lembra que fez aquilo. Porque a gente faz para Deus.
outro merece, ou porque o outro é bonzinho, ou porque nós vamos receber alguma coisa em troca. Nós fazemos porque nós temos um coração transformado, um caráter transformado e nós queremos agradar a Deus. A coleta, então, não era apenas uma questão financeira, mas espiritual, revelando amor, unidade e o caráter de Cristo nos crentes. É para isso que serve. Quando nós, eu não sei se vocês sabem, mas Minas Gerais está se acabando debaixo d'água. Minas está se acabando debaixo d'água. Imagine quantas pessoas já não perderam tudo. Bahia também, né? Então, assim, nesse momento é que nós vemos o quanto tem pessoas generosas e quanto tem pessoas más. Porque são arrecadadas muita coisa. E ainda existem pessoas que roubam as coisas daquelas pessoas que estão necessitadas. Aproveitam-se da generosidade do próximo para roubar. Então, assim, da mesma forma que existe, que nesse momento a gente vê quantas pessoas boas existem, a gente também vê o lado mal do ser humano. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros. Olha só como eles mostravam. Através da generosidade deles, ele demonstrava que era mais ricos do que os outros. Mais rico em quê? Em dinheiro? Na fé. Não. Na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. Então, assim, apesar da pobreza daquele povo, eles demonstravam com a generosidade deles o quanto eles eram ricos. Ricos em fé. Tem gente que... Já pensou se a viúva, aquela viúva que Elias foi pedir comida a ela, já pensou se ela tivesse dito, oxe, não nada, o único pão que eu tenho para comer? Não. Já pensou se ela não tivesse sido generosa? Se ela não tivesse sido uma mulher de fé? Se ela não tivesse crido no que o profeta disse? Vai, faz como tu diz, mas primeiro você me dá. Já pensou se ela tivesse dito não? Ela tinha perdido Você só a comprou a bênção. metade. Eu matei e eu ia morrer de fome. Ia perder a bênção. Muitas vezes não. A palavra diz que a gente recebe anjos na nossa casa e não sabemos quem é anjo. Nós temos contato com as pessoas, muitas vezes Deus envia pessoas para que a gente ajude, porque Ele sabe que nós temos condições de ajudar. E nós dizemos não. É por isso que Ele diz, né? Muitos rejeitaram, não acolheram anjos que tiveram na sua casa. E aí? Naquele dia, o Senhor vai dizer, eu nunca esqueço de um dia que eu morava em Maceió, a Priscila era pequenininha, tinha 2 anos a Priscila, minha mãe estava em casa, eu estava trabalhando, eu estava grávida do Ronaldo. A minha mãe, eu saí do meu dia, não do meu dia não, eu pegava do meu dia e saía de 11. E a minha mãe estava fazendo o gogó da Priscila no fogão. E chegou uma senhora na porta pedindo. A minha mãe foi atender a senhora. Quando a senhora pediu que a minha mãe virou-se para ir para pegar alguma coisa, a minha mãe virou, o teto da cozinha caiu todinho. O teto da cozinha caiu. Caiu justamente em cima de onde ela estava do fogão. A linha que passava ficava justamente em cima do fogão. Quando a minha mãe se virou para ver a mulher não estava mais. O anjo foi lá só para livrar ela daquele negócio. Exatamente, não. E da mesma forma que foi um anjo livrar ela. E ela foi atender. Já pensou se ela dissesse, não, Vou não. vou não. Então, assim, a generosidade tem que nascer. A gente não tem que fazer para dizer que somos bons. Não. Nós temos que fazer porque somos bons, não para que os outros vejam quem somos. Então tem que ter aqui, ó, tem que ser daqui. Então olha como eles eram ricos na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade. Não estou querendo mandar em vocês. Ele diz, olha, eu não estou querendo que vocês mandar em vocês não. Que vocês deixem se quiser. Se vocês não derem, quem vai estar perdendo é vocês. Na Bíblia tem uma palavra que diz assim, que mais bem-aventurado é aqueles que dão do que os que recebem. Isso não é um ditado popular não, isso é uma palavra que tem na Bíblia. Nós somos mais bem-aventurados quando nós damos. Então Paulo diz assim, olha, não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Aí ele diz assim, olha, eu estou frisando o que essas igrejas são, o que elas fazem, que essas igrejas são generosas, eles são ricos na fé, na palavra, no conhecimento, na generosidade, no amor. Agora, vocês que têm, será que vocês são tão ricos quanto eles? Analise para ver se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Será que nós amamos mesmo a obra do Senhor? Será que nós temos amor pela obra do Senhor?
a ponto de tirar um momento do nosso dia e dizer assim, olha, eu vou dobrar o joelho aqui no chão e vou clamar por aquelas nações que ainda não conhecem Jesus. Isso é ser generoso, irmãos. Eu vou ficar aqui, Senhor, visita aquele povo, levanta pessoas para levar a palavra para eles. Senhor, me dá o Nepal, entra com salvação lá, Senhor. Será que nós somos generosos para tirarmos um momento para clamarmos por essa nação? Então, assim, a generosidade não é só em oferta, é o quanto nós amamos a obra do Senhor, as almas que o Senhor ama, o quanto nós amamos o que o Senhor ama. Será que nós amamos o que o Senhor ama? Será que nosso amor é verdadeiro ou não? Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor. Olha só, aqui ele não está destacando o esforço humano, não, mas a graça de Deus como fonte de generosidade. Irmãos, o ser humano, por incrível que pareça, nós, se não formos a graça do Senhor, nós não somos generosos. Nós só fazemos alguma coisa em troca de outra. Paulo disse que nós somos trapo de imundícia. E se não for a graça de Deus? Se não for através da graça, a fonte da nossa generosidade. Só um detalhe, Oi? só um detalhe. A gente aqui do sertão tem o hábito de dizer, não, eu tenho isso porque eu mereço. Nós não merecemos nada. Mas a nossa generosidade, a fonte dessa generosidade tem que ser a graça. Porque, irmão, se não for a graça de Deus, nós olhamos logo, quando vamos fazer alguma coisa, se a pessoa tem condição de nos retribuir. Eu vou fazer aquilo para aquele irmão. Mas como é que ele vai retribuir? Quando nós, aqui, eu não sei se tem muito isso, né? Mas na cidade, por exemplo, se eu convido alguém para um aniversário, se eu sou convidada para um aniversário, quando eu faço meu aniversário, eu me sinto obrigada a convidar aquela pessoa. Eu me sinto constrangida a convidar aquela pessoa. E não é diferente quando nós fazemos alguma coisa para outra. Eu vou ajudar a irmã Adriana porque no futuro, né, a irmã Adriana tem possibilidade de me ajudar. Eu estou ajudando ela hoje, mas o ser humano só faz dessa forma. A intenção é essa. Agora, quando é que nós fazemos e não temos esse pensamento, esse sentimento? Quando nós temos a graça dentro de nós. Aí a gente não olha. Eu não vou olhar se a irmã Adriana tem condição de me retribuir. Eu vou fazer porque ela está dando. E porque a graça do Senhor habita em mim. E por causa dessa graça, eu sinto o prazer de ajudar aquele que está precisando. Então, a fonte de toda generosidade é a graça de Deus. Nós devemos aprender a doar o nosso ser. A doar sem ser um dever. A doar como fruto da graça de Deus em nossa vida. Porque é a graça de Deus que opera a nossa generosidade. Aí, nós não devemos doar por obrigação. Nós devemos doar com alegria. A generosidade nasce de um coração totalmente entregue a Deus. Se o nosso coração não estiver totalmente entregue a Deus, não temos como ser generosos. Ele não impõe uma ordem, mas faz um teste de amor. Deus, ele não obriga ninguém a fazer nada, mas ele quer que nós passemos nesse teste de amor. Se a gente escolhe a generosidade ou se a gente escolhe o egoísmo. Se nós o amamos ele a ponto de sermos generosos ou não. A generosidade verdadeira nasce da obrigação. Não nasce da obrigação, mas do amor. Então tudo nasce na fonte que é Deus. A fonte do amor. Eu fiquei no 9, não foi? Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então, vocês já imaginaram? Olha que tremendo. Jesus era rico, ele se despojou da sua riqueza, se fazendo pobre, para que nós nele pudéssemos ser ricos. Ele fundamenta o chamado, a generosidade, no exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele abriu mão da glória para nos enriquecer espiritualmente. Quando olho para o exemplo de
Cristo, percebo que doar é um reflexo da cruz. Generosidade não é sobre números, mas é sobre imitar o coração sacrificial de Jesus. Bom, olha só, se vocês conseguirem imaginar, imagine só. Qual é o homem mais rico do mundo? Hoje, o dono da SpaceX. O Elon Musk? É. Pronto, o Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Ele pode comprar o Brasil, se ele quiser. Se o Brasil quiser, quer dizer, o Brasil já foi vendido, né, há muito tempo. Mas ele é o homem mais rico do mundo. Agora, imagine só para vocês terem uma noção, né? Não é nem se compara a glória, a riqueza que o Senhor tem, mas na nossa limitada imaginação. O Elon Musk, ele tem condições de viver no maior palácio, a coisa mais linda do mundo, ter um jatinho, ter quanto jato ele quiser, estudar nas melhores escolas, ter os melhores professores para os seus filhos. Mas aquele homem, ele deixa tudo, absolutamente tudo. Ele diz, olha, eu vou para o lugar mais pobre que existe nessa terra. E eu vou viver como aquele pobre. E eu vou viver como eles, vou nascer como eles, vou viver como eles e vou morrer por eles. Foi o que Jesus fez. Imagine, Jesus é um Deus. Ele tem a sua glória, tem o seu poder, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem tudo. Uma palavra só ele faz tudo. Mas ele diz assim, eu vou me humilhar. Ninguém humilhou ele, mas eu vou me humilhar a tal ponto de nascer do ventre de uma mulher. O Deus do universo nascendo do ventre de uma mulher. Porque, irmãos, não é só dolorido para a mulher botar o filho para fora. Para a criança também é traumático. Ela está ali no quentinho, no bem bom, e de repente ela tem que sair do conforto dela. É traumático. A criança também sofre um trauma. Agora imagine o rei do universo, dono do mundo, dono de tudo, uma criancinha que precisa de alguém para cuidar dele. Precisa que alguém ensine ele a andar, que dê comida, que troque ele. Gente, é um Deus. O Deus Todo-Poderoso. Olha que humilhação ele está passando. De se fazer criança, de nascer do ventre de uma mulher, de ser cuidado por aquela mulher, aquele homem, ser ensinado. Não, e o mais interessante, né? Ele tem todo o conhecimento, ele sabe de todas as coisas, mas ele tem que se limitar a não saber, a ser ensinado por outro, a aprender. Imagine, para mim, que sou uma pessoa que não tem conhecimento, que não tenho... Eu me dá agonia quando eu vou ensinar uma pessoa. Me dá uma agonia quando eu vou ensinar uma pessoa que a pessoa não está aprendendo. Como a minha... Não, nesse tipo de ensinamento não, irmão Adão. Eu digo assim, por exemplo, eu sei fazer crochê. Aí a minha filha dizia assim, mãe, me ensine a fazer crochê. Gente, me dá agonia. Então assim, eu não tenho essa costurar, bordar, essas coisas tudo eu aprendi, sem ninguém me ensinar. Eu aprendi olhando. Aí para eu passar para outra pessoa, me dá agonia. Agora imagine Deus, o Deus Todo-Poderoso, tendo que aprender de uma pessoa que perto dele é insignificante. Mas ele se fez pobre, ele se humilhou, ele nasceu como um homem, cresceu, deixou o palácio dele, a glória dele, para viver aqui nesse mundo, trabalhou. Com 12 anos ele já trabalhava junto com o pai, quer dizer, 12 não, desde os 7 anos ele já trabalhava junto com o pai. Carpinteiro naquela época não era só fazer móveis não, eles construíam casas. O carpinteiro daquela época era construtor de casa, ele construía casas. Então assim, olha só. Não, carpinteiro ele fazia casa, mas ele fazia também mesas, irmão Adão. Fazia móveis também. Então assim, imagine o tamanho... Mas o forte dele era a casa mesmo. Mas imagine o tamanho da riqueza que ele deixou para a pobreza que ele assumiu. Para que nós pudéssemos adquirir a riqueza que ele deixou lá. A riqueza que ele deixou, ele disse que ia dividir conosco. Para que nós pudéssemos nos tornar ricos, ele se tornou pobre, irmão Adão. Quer exemplo maior de generosidade do que essa? Do nosso Deus se tornando homem para que pudéssemos ter vida, participar das suas riquezas. Olha só o que diz. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então, por meio da pobreza dele, nós nos tornamos ricos.
Minha opinião sobre o assunto é esta. É melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Olha só, fazia um ano, irmãos. Fazia quase um ano que a igreja de Corinto tinha começado uma coleta. Imagine quem estava passando necessidade esperando pela coleta desses irmãos. Paulo diz, olha, é melhor que vocês terminem o que vocês começaram o ano passado. Vocês foram os primeiros. Ou seja, vocês já viram aquelas pessoas que quando a gente fala em fazer alguma coisa, elas são a primeira a chegar. Epa, olha eu aqui tô dentro, pode contar comigo, mas não faz nada. Então os coríntios, Paulo estava dizendo assim, olha, vocês foram os primeiros, gente. E aí? Até agora vocês não terminaram essa coleta? Então, ou vocês nunca viram aquela pessoa que faz fazer tudo? A gente, quando fala em fazer alguma coisa, ela é a primeira a chegar. Tô dentro, eu vou fazer, eu faço isso, faço aquilo outro. No final não faz nada. E no fundo não faz nada. Vocês foram os primeiros, não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continue e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que tem. Aqui Paulo deixa bem claro, gente, vocês devem estar de acordo com o que vocês, mas com o coração cheio de alegria. Sejam generosos, deem com alegria. Ele reconhece que o querer é importante, mas o fazer é indispensável. Quantas vezes nós temos boas intenções, mas não levamos adiante? Então, o querer fazer é importante? É. Mas o fazer é mais importante ainda. É indispensável. Não basta só eu querer. Eu vou planejar aqui, eu quero isso, quero aquilo outro. Faz o primeiro passo. Vou dar só um exemplo. Gênesis capítulo 18, aliás, Gênesis capítulo 22, Deus pede Isaac a Abraão para ser oferecido em sacrifício. Abraão não impactou Deus em ficar calado sem dizer nada, mas Abraão impactou Deus quando pegou o filho e levou para o sacrifício. Então esse é o fazer. E também tem aquela passagem, pastor, daqueles dois irmãos, que o pai diz, olha, vai trabalhar na lavoura. Aí um diz assim, vou não. Aí o outro diz, eu vou, meu pai, eu tô aqui, tô dentro, eu vou. No final da tarde, quem foi? O que disse que não ia. Então assim, o querer, o falar é uma coisa. Agora quando você coloca isso em prática, é indispensável, irmão. Exatamente, é indispensável. Nós temos que desejar e fazer, não só desejar. Então assim, tem aquele ditado mundano que diz assim, de boas intenções o inferno tá? O inferno tá cheio. Então assim, se eu tenho uma boa vontade de fazer, mas não faço, não adiantou nada a minha boa vontade. O 12, né? Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Então tem lá em Coríntios, eu não sei se é em Coríntios. Em Coríntios pastor, que diz assim, cada um dê segundo o que propôs em seu coração, não com tristeza, mas com alegria. É Coríntios, Ou é Timóteo? Tô confuso. Eu não lembro, mas eu sei que está na Bíblia. Se vocês botarem isso no Google, vai aparecer. Eu não lembro onde fica, mas eu sei que está na Bíblia. Então assim, Deus olha o coração, não o valor absoluto. Aí a gente lembra da oferta de quem? Da viúva. Da viúva, irmã Ana. A ofertinha, aquela moedinha, né? Da viúva. Jesus estava exemplificando com aquela oferta, dizendo, olha, por quê? Porque ela deu com amor, ela deu com generosidade, ela deu o que ela tinha. Olha, Senhor, eu não tenho, a única coisa que eu tenho é isso aqui, mas eu oferto a ti. Ela deu como adoração, como louvor, como gratidão. Irmãos, nós não temos que ofertar, que dizimar, porque nós estamos com dinheiro sobrando. Não é isso que Deus quer. É mais fácil para uma pessoa de 1.000 dar 100 ou de 1 milhão dar 100 mil? Hein? De 1.000 dá 100. Não é mais fácil? É pouco. De 1 milhão cada direito, eu vou dar 100 mil. 100 mil? É muito. É muito, né? Então assim, mas o Senhor a gente Que tem que mas? dar. Falar a verdade, mas... Quando a gente oferta ou a gente dizima, a gente não está fazendo aquilo por causa do dinheiro. A gente está dizendo assim, olha, Senhor, eu estou te adorando, eu estou te ofertando, eu estou sendo grata a ti pelo que o Senhor me dá. É por isso que eu estou devolvendo o que o Senhor já me deu, porque foi Ele que deu. Tudo é Ele que dá.
Então assim, eu só estou sendo grata. Eu estou te devolvendo como forma de gratidão, de adoração. Dízimo, oferta, tem que vir daqui, ó. Não é daqui. É daqui. Aí você queria dizer, como foi ele que me deu? Se eu fiquei trabalhando nisso, você, não foi. Mas não foi ele que me deu a força, a coragem, a disposição Não há de pra trabalhar. Para ir trabalhar. Aí foi ele. Pois. Isso aí eu não acredito, não. Depois eu acredito. Mas Porque o- se ele me deu, O homem natural, o irmão, aliás, até o irmão Adão não crê na Bíblia. Imagine o que nunca leu, né? O irmão Adão que só vive lendo. O dia todo, 3 dias. Olha que não é o dia todo não, mas é todo dia, pega nela. Falei. mas não tá certo. Mas se a gente. Ele deu pra gente. Ele deu a vida, deu o ar. Então, o que ele dá é por carinho e por amor. Por exemplo. Exatamente. Aí a gente tem que fazer o quê? Como é que a gente tem que reconhecer? Como é que a gente tem que reconhecer esse amor? Reconhecendo, dando a gente a ele. Dando tudo pra gente. Isso não pede nem tudo, Fernandinha. Ele um pouquinho, ó. E esse pouquinho que ele pede, sabe o que a gente diz? Oxe, Senhor, é muito. Ah, vai me faltar, Senhor. Se eu tirar R$162, não é isso que a gente faz? Vai me faltar. Aí a gente não deixa. Aí a gente pega 162 e diz, não, vai faltar pra pagar a luz. Aí sabe o que acontece? A gente não dá. Aí a gente vai pra farmácia, deixa tudo na farmácia porque adoeceu. E aí? Não era melhor ter deixado, ter ofertado com alegria, com prazer, em forma de gratidão, de amor ao nosso Deus, por tudo que Ele já nos deu, do que deixar R$500 na farmácia? Né? Então assim, nós temos... Ele diz ainda mais. Olha, se você for dar com tristeza, não dê não. Não dê. Fique pra você. Porque eu só quero que você dê com alegria. Porque oferta, dízimo, é gratidão, irmãos. É reconhecer que o Senhor é quem? É o nosso Senhor, é o nosso Deus. É Ele que provê na nossa vida. Se é Ele que provê, a gente tem que retribuir, demonstrar que nós somos gratos a Ele de alguma forma. Ah, irmão, mas eu não trabalho, eu não tenho dinheiro para demonstrar. Irmão, demonstre a sua vida com o seu tempo. Existe tanta forma de demonstrar o seu amor por Deus. Né? Se eu não trabalho, eu não dizimo. Hoje eu não estou mais dizimando, porque eu não estou trabalhando. Eu não recebo nada. Quem recebe é o meu marido. Né? Recebe o benefício. Mas hoje você dá mais do que dava. Mas eu procuro ofertar a minha vida, o meu tempo. Eu Trabalho para Deus. Eu procuro trabalhar para Deus. Então, assim, é uma forma de dizer assim, olha, Senhor, eu não tenho como, eu gostaria muito, eu amo ofertar na obra do Senhor, com missões, mas eu não tenho, o Senhor sabe, o Senhor que tem o meu trabalho. Mas eu tenho a minha vida. Então, eu quero doar a minha vida onde quer que o Senhor queira que eu vá. É uma forma de eu retribuir aquilo que o Senhor me dá todos os dias. Ele quer que ele não vai pedir para o irmão Adão, a não ser, acontece isso, eu já ouvi testemunho de pessoas que Deus disse assim, olha, você vai ofertar tanto. O cara não tinha R$1, 1 centavo, mas ele sentiu aqui dentro que foi Deus que mandou. Ele escreveu lá e disse, olha, essa aqui é a minha oferta, tal dia eu vou depositar. Como você não tinha dinheiro? Mas tal dia o Senhor proveu. E ele ofertou, cumpriu com o seu voto que ele fez. Então assim, Deus não pede nada que ele não tenha nos dado, que a gente não tenha. Então, se a gente tem alguma coisa, é Ele que nos dá. Entendeu, Fernanda? Por que é que a gente tem que adorar o Senhor com a nossa vida, com o nosso recurso, com tudo que nós temos? Porque é ele que nos dá tudo. Exatamente. Toma, que boi de velho. Recebe essa. Toma. Toma. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade, como dizem as Escrituras Sagradas. Ao que muito pegou, nada sobrou. E ao que pouco pegou, nada faltou. Ele aqui está citando o caso de Êxodo, que quando o maná descia, Deus disse assim, olha, vocês vão pegar o do dia. Se vocês pegarem para o outro dia, não façam isso. Mas tinha gente assim que pegava. Vocês vão pegar só o do dia. Então, aquela pessoa que pegou uma quantidade achando que seria o suficiente, mas era pouca, mas não faltou. E aquelas que pegaram muito achando que era pouca e sobrou, aconteceu. Então, assim, o Senhor sempre dá a conta certa pra gente. Então, nós devemos sempre confiar no Senhor. Irmãos, o segredo é confiar. Confiar na provisão de Deus em todos os sentidos. Deus deseja que em uma igreja não haja carência extrema, nem ostentação.
recurso expressa o amor e a justiça do reino de Deus. Irmãos, como a igreja de Atos, nós devemos ser assim, a comunidade dentro da igreja. É uma família. Nós, cristãos, somos uma família. Então, assim, quando a gente ouvisse, que, por exemplo, vocês não ouvem, mas eu escuto sempre, porque eu amo missões e eu sempre estou procurando saber. Uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja, está sofrendo muito em outros lugares, perseguições, fome. Por quê? Porque quando as pessoas descobrem que eles são crentes, eles perseguem, expulsam eles da terra, eles perdem tudo. E a igreja aqui no Brasil é uma igreja rica. Então, a igreja aqui no Brasil, ela tem que ter um coração voltado para isso, para suprir a necessidade do irmão que está do outro lado do mundo. Se a dor do meu irmão não dói em mim, que cristão sou eu? Então, hoje nós nos importamos mais com as pessoas que não são da família do que com a pessoa da família. Hoje nós estamos dando a mão às pessoas do mundo mais do que estamos cuidando dos de casa. Os de casa quem? São os crentes. Nós temos que suprir a necessidade primeiro dos de casa. Depois é que a gente supre a necessidade dos que não são de casa. Mas nós temos que, se a igreja de Jesus praticasse a generosidade como Jesus, não existia, irmãos, pessoas necessitadas entre os crentes. A gente vê isso quando a gente vê igrejas riquíssimas, que poderia estar num ambiente como esse, fazendo a obra do Senhor, investindo, né? E agora a gente está o quê? Como é que a gente está? A gente está lutando, né? Tendo que batalhar com recursos que a gente não tem para construir um lugar para a igreja congregar. Enquanto isso, tem igreja que o valor que nós vamos gastar para construir o templo é uma mixaria para ela. Mas elas não estão preocupadas com os irmãos, com o corpo de Cristo. Elas estão preocupadas com o eu. Elas estão preocupadas com o corpo dele. Então, assim, isso não é generosidade. A igreja de Cristo tem que acordar e praticar a generosidade. Falou para que a guerra usar a política. A guerra usar a política. É só porque eu sou para a igreja, acabou. Olha só, o 16, né? Quer comentar alguma coisa, pastor? Tudo tem exceção, né? Sempre existiu, irmão Luiz. Sempre existiu esse tipo de coisa. O Senhor vai sempre encontrar a igreja que está preocupada em agradar ao Senhor e a igreja, quer dizer, a igreja não, entre aspas, né? Aquela que quer as coisas do mundo. É o joio e o trigo, sempre vai existir isso. Então, assim, a igreja, ela deve se preocupar, sim, com as questões políticas do nosso país. Não deve estar envolvido com a politicagem. Mas tem muita. Então é diferente. Então, se a igreja está assim, quer dizer, a igreja de Cristo não. A noiva de Cristo, ela é imaculada, é santa, é limpa. A igreja de Cristo. A igreja que nós vemos com esses olhos, a igreja de Cristo é invisível. É invisível por quê? Porque ela está aqui, ela está do outro lado do mundo. Só quem vê a igreja na totalidade é o noivo. Só o noivo que vê quem é a igreja de Cristo. Mas a igreja essa que a gente vê nominal, irmão, se a gente for crente olhando para essa igreja, a gente se perde. A gente tem que olhar para ele. Porque o homem é falho. O homem se envolve com pecado, e o homem se envolve com negociata, com crime, com tudo que não presta. E ainda mais, usando o nome de Jesus. Então, assim, não devemos dar ouvido a isso, mas olhar para Cristo. O 16 diz assim: agradecemos muito a Deus, porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido. E como quer ajudá-los, resolveu ir com toda a boa vontade encontrar-se com vocês. Junto com ele, estamos enviando o irmão, que é muito respeitado em todas as igrejas pelo seu trabalho de anunciar o evangelho. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco, a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor. Olhe que essa coleta, esse serviço de amor é para quê? Para a glória do Senhor. E também para mostrar que, de fato, queremos ajudar. Veja que Paulo, ele dá testemunho desse irmão que ele está enviando junto com Tito. Então, é muito, muito importante o nosso testemunho, irmão. Você já pensou se o pastor Júnior envia o irmão Adão e o irmão Zé Luiz para uma igreja que ele foi convidado, ele não podia, aí vocês vão representando. Eu vou ver o que lá. Aí vocês vão representando. Aí já pensou
Se chega lá, o pastor diz, olha, vai aí 2 irmãos, irmão Luiz, são homens decentes, homens de caráter, homens que fazem as coisas. Aí chega lá, o pastor olha assim, oxe, irmão Zé Luiz, tá aqui, irmão Zé Luiz. Oxe, o pastor disse que era um homem decente, um homem de caráter, um homem... Mas essas qualidades eu não conheço o senhor. Essas qualidades também é... Errado. As coisas loucas. E aí? Andando. E aí, hein, gente? É um cacete. Vai dar certo. Né? Gente, a vida cristã não é uma brincadeira não. A gente tem que fazer no secreto aquilo que nós faríamos para que todo mundo visse. Então assim, quem é você quando ninguém está vendo? Ei, irmão Zé Luiz? Ei, irmão Adão? Quando essa portinha está fechada aí, quem é o senhor? Rapaz, só eu mesmo. Ei, irmão Zé Luiz? Eu mesmo. E naquele zap zap? Se eu pegar o seu celular, o que é que eu vou descobrir? Uma música, manda pra lá e bota lá, e bota ficar lá. Ah, a usava. É uma pessoa que bota. E o senhor não sabe que é errado? E eu não sei nem tirar como é que coisa. Se eu pegar o celular, o que é que eu vou descobrir no celular do irmão? Acho que tem bagulho do mundo, cara, digamos. Aí, irmão, e Deus tá vendo isso? Ah, sim, E claro. aí? Com certeza. Com certeza. Não, ele tá dizendo que não sabe apagar, vou ensinar ele. Eu não sei apagar. Manda, vai para o celular. O pastor tá devendo um Tá devendo um dia. Pronto, a gente vai tirar um dia para sentar e ele vai ensinar pro senhor tudo que o senhor deve saber. Para nunca mais o senhor ter uma coisa indecente no seu celular. É decente. Indecente. Ah, sim, é decente. Sim, entra. Pra Deus olhar assim para o senhor e dizer assim, Entra por tu todo celular, viu? entra, não entra? Escuta, tu viu esse O meu também não entra não, irmão Luiz. meu servo Zé Luiz, homem Como é que vai, decente, irmão? ele vai ensinar. Como é que vai aqui no tempo? O irmão só entra se a gente deixar. E eu não sei da coisa que vai aqui. Tá, irmão. Agora eu não sei quando vai. Agora o que chega no celular, eu acho que já tem. Ah, o que o caba olha. É, Claro, não vou mentir. Olha só. Então, assim, Paulo ele se preocupava muito com a integridade dele, com a integridade dele e com a integridade dos que ele enviava, dos que estavam com ele, irmão. Irmãos, é coisa séria. A gente tá aqui brincando, mas é coisa séria. Você já imaginou? Uma pessoa. Pronto, o pastor Pedro esteve aqui. O que ele viu aqui, ele ficou horrorizado. O que fizeram aqui, ele ficou horrorizado. O pastor Pedro. E ele trouxe um rapaz com ele e um rapaz de misericórdia. Chegou lá na igreja, horrorizado. Então assim, agora imagine a nossa cara. E assim, porque se eu estivesse aqui, boa parte do que aconteceu não teria acontecido. Não teria acontecido. Por quê? Porque eu ia estar no carro, né? Eu ia estar conduzindo e jamais aquelas pessoas que fizeram o que fizeram iriam fazer, porque eu ia estar lá presente. Agora, o pastor, e ainda teve gente que disse que era crente sem ser, né? Ainda teve gente que disse que era crente sem ser. Aí o pastor vê uma situação daquela, umas peças raras daquela, dizendo que é crente. Aí ele vai julgar o quê? Como é que o pastor Júnior tem uns crentes daquele jeito? Eu também estou, quando tava enfermeiro e tal. O pastor foi lá, eu falei pra ele que eu não ia pra igreja, a Tati estava em casa também, e fui lá e saiu. Não foi não. Não, a irmã Maria sabe o que foi, né, irmã Maria? A senhora tá a pá. Do que houve. É, eu não sei de nada também. Não, mas assim, então assim, a igreja é metida por quê? Porque se um pastor vem e vê a pessoa dizendo que é crente, aí, embora o pastor depois disse, né, aquele povo ali não é crente. Aquele povo ali não é crente. Mas, à primeira vista, pega mal para quem? Para o pastor. Né? Para o pastor. Então, assim, Paulo, ele tinha muita preocupação com a sua integridade moral, seu caráter, e com quem ele convivia. Ele não ia conviver no meio daquelas pessoas que fossem sem caráter, que não tivessem uma boa integridade, ladrão, prostituto. Ele chegava para pregar a palavra, mas para ter que ainda mandar e dizer assim, olha, esse homem é um homem de bem, direito, já foi provado e aprovado aqui por nós. Para ele fazer isso, a pessoa tinha que ser realmente um homem de Deus, para ele encomendar aquela pessoa. Fiquei aonde? No 20. No 20, né? Queremos evitar, assim, que outros nos critiquem por causa da maneira pelo qual estamos recolhendo essa grande oferta. A senhora viu, não foi? Vocês viram o vídeo de quem ganhou?
Eu não sei nem como é o nome da menina, mas foi de São Paulo, eu assisti. Foi de São Paulo, não sei dizer, né? É Leila. Pronto, é Leila. É isso mesmo. Leila foi de São Paulo. Irmãos, teve uma senhora que comprou 220 bilhetes. 220 bilhetes. A possibilidade era dessa senhora ganhar, né? Ok, só um só vai ganhar. Isso, mas, ô irmão Adão, em 710 bilhetes, não, 701 bilhetes, 220, quem comprou um e quem comprou 220, tem mais chance de quem comprou 220 sair, né? Mas uma única pessoa, ela tinha comprado um bilhete, 5 horas da tarde, de domingo, 5 horas ela comprou o bilhete, que não deu nem tempo eu botar o nome da cidade. E eu botei bilhete por bilhete, soltei tudinho, ainda tá lá. Quem quiser conferir, vai conferir de um por um, pra ver se não tá o nome de todo mundo que comprou dentro daquela... Mas ainda teve gente que disse que ainda teve máscara. Então, vocês... No celular também tinha dele. Não tava tudo lá, babando pro celular e a mulher tava dormindo em casa. Já pensou? Dormindo de toca de pijama. Ganhou o celular e buscar. Eu já tava lá, acabou do celular. Não foi daqui. Então assim, a gente tem que ter o maior cuidado, como Paulo disse que tinha. Queremos evitar, assim, que outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essas ofertas. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Como eles, estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova. Olha só, ele colocava os irmãos à prova. A integridade e prestação de contas são fundamentais, especialmente quando lidamos com finanças na igreja. Isso evita suspeita e glorifica a Deus. Então a integridade é essencial, irmãos. Veja, como eles estavam enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova. E assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muito mais vontade ainda de auxiliar. Então assim, eram pessoas que Paulo enviava sabendo que ele era um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que ele poderia confiar e que amava auxiliar, amava fazer a obra do Senhor. A respeito de Tito, afirmamos que ele é meu companheiro de trabalho, na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas e trazem glória para Cristo. Será que nós estamos trazendo glória para Cristo como representantes da igreja de Jesus Cristo? E cada um responda essa pergunta dentro de si, né? Por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão de elogiar vocês. Então, Paulo elogia aquela igreja pela prestação de serviço, porque eles são pessoas íntegras e que Paulo pode dizer, olha, eu posso dar testemunho de vocês. Isso deve nos ensinar que generosidade não é apenas um gesto financeiro, mas também uma atitude de hospitalidade, respeito e apoio aos que trabalham na obra de Deus. Hospitalidade é um tipo de generosidade. Irmão, você já pensou? Hoje em dia não, que as pessoas hoje em dia não praticam tanto a hospitalidade como antes. Mas antes até Jesus falou, né? Aquele que recebe um profeta em sua casa terá o galardão de profeta. Não é assim, pastor? Então assim, naquela época, as pessoas eram muito hospitaleiras. Existem países hoje em que é até uma cultura assim meio estranha, sabe? Mas existem países quando um forasteiro, um visitante chega na casa de uma pessoa, aquela pessoa, aquele visitante vai dormir na cama com a mulher do cara. O quê? Pegou o espadão. Olha! Entra na pistola, bicho. Não, mas é ele mesmo que corta. Quem? O marido. Mas não é, meu irmão Adão, mas não é pra O que o senhor tá pensando? fazer nada não. É porque Ele vai sair da cama? a cama do casal é mais confortável. É o seguinte, irmão Adão. Esse lugar é um lugar muito frio. Esse lugar é um lugar muito frio. E se o senhor chega de viagem, o senhor está Com com frio. frio. Aí vai se Aí eu vou esquentar. dormir no chão e o cara vai dormir na minha cama. Nem senhor vai hoje, nem pegar- nunca. É uma cultura que existe. E ele está praticando o quê? A Não hospitalidade. tem de hospital desse jeito, não. Então, eu não tô julgando aqui que é certo ou errado, entendeu, irmão? Eu tô dando um exemplo de hospitalidade. É a gente chegar na casa de uma pessoa... Peraí, eu já cheguei... Teve uma vez, eu trabalhando, eu já era crente, viu, irmãos? Eu tava trabalhando e fui pra Olivença. Olivença não tem, na época, né? Não tinha pousada, não tinha hotel, nem nada. E teve um cliente que eu atendi ele e quando terminei de atender, já eram umas 6 horas,
ele chamou para jantar. Parecia que a gente se conhecia, ó. Há muitos anos. A gente jantou e aí a gente perguntou se tinha um lugar lá, se ele sabia de um lugar pra ele jantar, né? Ele disse, rapaz, aqui não tem não. Mas eu tenho uma casa, tome a chave dela e vá. Irmãos, hoje não é fácil a gente encontrar pessoas desse jeito, né? Que dá a chave da sua casa pra você ir dormir lá. Desculpa, o real é você leva de casa. Quer dizer, chegou uma ficar pessoa... contra a mulher? Quem? Você fica contra a mulher e a mulher fica contra. Não, Mas ali é cachorro. aí eu tô falando de coisa séria. Não tem? Então, assim, a gente vê que a generosidade, irmão, não é só questão de dinheiro, a generosidade, entendeu? É questão de você receber bem a pessoa, de você ser um hospitaleiro, de você ajudar aqueles que precisam, com o que você tem, da maneira como você pode. Aqui o Senhor disse que não pede aquilo que você não pode dar. Ele só pede o que nós podemos dar. Tem outro versículo que diz assim: joga o teu pão sobre as águas e mais na frente tu o encontrarás. Então, assim, quando a gente joga o pão na água, a gente está alimentando e na frente a gente vai se reverter em bênção para nós. Irmão, você pode não receber o bem de quem você fez o bem. Você pode não receber, mas o Senhor vai levantar outra pessoa para lhe abençoar. Entendeu? Nem todo mundo que a gente ajuda, a gente recebe a gratidão. Muitas vezes a gente não recebe nenhum obrigado. Né? Na maioria das vezes a gente não recebe nenhum obrigado. Mas a gente não faz para o homem. Se a gente fizer para o homem, a gente vai ficar triste. Por quê? A gente vai dizer assim, caramba, a gente fez tanto e aquela pessoa nem deu obrigado. A gente está fazendo para o homem. Mas quando a gente faz para Deus, a gente sabe que no futuro o nosso pão, quando a gente mais precisa, o nosso pão estará na nossa vida. O Senhor nos abençoará. Ao ler esse capítulo, esse texto, né, nós temos que lembrar de que a nossa fé se expressa sim no culto, na oração e na palavra, mas também na forma como uso meus recursos para abençoar outros. Nós recebemos bênção, não é só para nós não. Quando Deus abençoa, eu fiquei, uma vez eu fiquei, isso logo em 2003. 2003, um cara que é muito rico me impactou. Eu fiquei muito impactada com ele. Em Minas, ele tinha esqueci agora o nome. Que ele tirava ardósia. Ele tinha uma mineração que ele extraía ardósia, pedras. Vocês sabem o que é ardósia? Ardósia, granito, mármore. Pronto. Ele tinha uma mineração que fazia isso, que trabalhava com isso. E ele disse que não precisaria ter aquela mineração, ter aquela fábrica. Eu representava as pias e as ardósias que ele vendia. Ele disse que não tinha necessidade de estar quebrando a cabeça com aquela fábrica. Porque o que ele tinha, se ele quisesse viver sem trabalhar o resto da vida, ele dava para ele viver. Aí, mas por que ele fazia aquilo? E ele era um cara simples, muito rico, era uma empresa multinacional, tinha aqui no Brasil e tinha em outros países. Ele disse, e mais simples, ele comia lá com os funcionários. Mas ele disse que fazia aquilo porque ele pensava naqueles funcionários. Se eu fechar essa fábrica, vai ser 1.200 pessoas desempregadas. E essas 1.200 pessoas têm família. E quem é que vai cuidar dessas famílias? Então, isso é generosidade. Ele não estava pensando nele. Se ele estivesse pensando nele, eu vou fechar isso aqui, vou pegar o meu dinheiro e vou curtir. Não, ele estava pensando, se eu fechar essa fábrica, vai ser 1.200 funcionários sem trabalho e vai ser 1.200 famílias. Olha, quem que vai sustentar essas famílias? Imagine, quer dizer, o cara, ele tinha dinheiro para viver o resto da vida dele sem se preocupar. Mas ele acordava todos os dias, ia para a fábrica, pensando naquelas famílias. Isso é generosidade. Um cara que não era crente. Ele não era crente. Mas ele já tinha isso na mente dele. Então, assim, que nós venhamos, irmão, ter o nosso exemplo de generosidade. Qual é o nosso maior exemplo de generosidade? Jesus. Não esqueçam mais isso, irmãos. Qual é o nosso maior exemplo de generosidade? Jesus. Agora ele é o maior exemplo de generosidade porque ele fez o quê? Morreu na cruz para nos salvar. Muito bem. Rapaz, vai que pode deixar ela comigo, mulher. Tu fica, Fernanda, comigo? Eles ficam 3, 4 vezes lá no cancelamento. Ei, Fernanda, tu fica comigo? Deixa a tua mãe embora, fica comigo. Ah, não vamos ficar com a Fernanda?
tá fechado. Eu deixo meu pai ir, ué. Qualquer coisa, porque eu vou é muito, eu não tô entendendo. Mãe, como é? Tu não sabe perguntar isso não sei. Por que tu não pergunta, mulher? Quando tu não entender, tu não pergunta. Não interroga não. Não, eu disse não. Eu vou entrar só mãe que disse que eu vou perturbar. Não me perturba não. Então, hoje nós aprendemos sobre o que mesmo? Generosidade. Hoje nós aprendemos sobre a generosidade. E que a generosidade tem que nascer... Qual é a fonte da generosidade? Qual é a fonte da generosidade? Jesus. Jesus, mas é a graça que Jesus não tem já. Porque se não fosse a graça do Senhor, a gente não tinha essa generosidade. Então vamos ver aqui quem é que vai responder. O que as igrejas da Macedônia fizeram com alegria, apesar de serem muitos pobres? Claro que tem. Muito bem. Tá ganhando de nós. As Tudo que ofertas. tem? Doaram tudo que tem. As ofertas eram para o povo de Deus. De onde? Da Judéia. Quem ficou encarregado de recolher as ofertas? Pessoal, Eles mostraram que são mais ricos do que os outros. Em quê? Saúde. Em que eles são mais ricos do que os outros? Na fé? Na palavra? Do Senhor. No conhecimento e no amor. Paulo queria que qual igreja visse se o amor deles era verdadeiro ou não. Macedônia. Ele estava dando o exemplo da igreja da Macedônia para aqui. Essa carta é a carta aos. A carta foi Corinto, gente. Quem era rico e se tornou pobre por amor a nós? Como é que Deus aceita a oferta daqueles que querem ofertar? Com alegria, né? Quantos irmãos foram enviados contigo? Já vi o dia todo caçando esse negócio, eu tô caçando Dois. e não vi nenhum aqui. Dois, muito bem, João Maria. O que dizem as escrituras sagradas? Que o que tinha pouco não faltou, o que tinha muito não sobrou. O que Paulo fala a respeito de Tito? O que Paulo falou a respeito de Tito? Ele era um homem íntegro, generoso, né? Que amava aquele povo. E tem outras coisas mais. Ele dá uma lista de um bom testemunho de Tito. Então, assim, são 10 perguntas muito fáceis, né? Eu vou responder aqui. Ó, entrega essas duas aqui. Só passada. Rapaz, Deixa que eu cheque. baixou? Ora aí. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer por isso tudo. Guarda a Vanessa nesse caminho para Minas, Senhor. Esteja conosco também. Guarda, Senhor, ajuda-nos a guardar esse conteúdo na nossa mente, que a gente possa aprender, Jesus. O que foi ensinado no capítulo 8 de 2 Coríntios. Muito obrigado, Senhor, te louvamos e agradecemos. Sou estudo em 7 casas, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, devemos praticar o que aprendemos hoje. Irmão Zé Luiz.